Os Salmos 23, os salmos mais belos e conhecidos de toda a Bíblia. Salmos 23, vamos ler todo o Salmo 23. Que fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Salmo de Davi, um detalhe interessante que Salmos não têm versículos, por ser cânticos, eles são considerados apenas números. Não se fala Salmos 23, versículo 1 ao 6, mas sim Salmos 23, 1 ao 6. Então não são conhecidos como versículos, porque se trata de cânticos, né? São hinos cantados. E aqui Davi escreve esse salmo, e muitos usam nas paredes, usa nas casas. Diz assim, Salmos 23, 1 ao 6: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então louvado seja o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada melhor do que Jesus ser o nosso pastor. Jesus em João 10 e 11 fala, Jesus ali diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele sendo nosso pastor, ele entregou a sua vida em nosso lugar. Jesus, ele nos ama. Ele é o pão da vida. Ele é água que jorra para a vida eterna. Jesus, ele é aquele que guia as suas ovelhas pelos bons caminhos. Jesus, ele é quem nos sustenta. Jesus é quem nos dá alegria, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Aqui o Salmos 23 já aponta para Jesus, como também o Salmos 22 aponta para o Messias, como também vários e vários salmos messiânicos que apontam para Jesus Cristo. E o Senhor é o meu pastor. Quando nós colocamos Jesus como nosso pastor, as nossas vidas, elas vão bem. Quando nós somos ovelhas do pasto do pastor Jesus, a nossa vida ela vai bem. A nossa vida ela vai bem nessa terra. Nossos problemas são solucionados, nossas ansiedades são tiradas, nossa prosperidade vem. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus, ele nos dá alegria em meio às provações, em meio às tribulações. Jesus, ele preenche todo qualquer vazio do nosso coração. Jesus, ele dá a verdadeira alegria. Está chegando o carnaval, a qual muitas famílias vão ser destruídas, muitos lares vão ser destruídos, muitas jovens vão perder a sua inocência, muitas jovens vão sofrer, ter filho antes do casamento. Então ali no carnaval é a festa da carne, é só uma alegria passageira. Muitos vão ter o contato com a droga, muitos vão se tornar viciados em droga, muitos vão adquirir doenças, porque é a festa da carne, a festa que pode tudo, a qual as pessoas, o pastor delas é o Satanás quando estão lá na festa. Lá é tudo liberado, é homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem, é a festa da carne. Só que são apenas 4 dias de alegria, e depois vem o choro, vem as consequências das escolhas erradas. Mas quando Jesus, ele é o bom pastor, nós vamos andar como ele andou. Nós vamos andar perto do Senhor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada
me faltará. Simplesmente nada. Nada falta para aquele que está no aprisco do Senhor, para quem é uma ovelhinha do Senhor, porque nós nem dessa terra somos. Quando nós estamos ligados com o Senhor, somos ovelha do seu rebanho. Deus tem algo maravilhoso preparado para aqueles que o amam. Porque se nós somos ovelhas do Senhor, se nós somos ovelhas de Jesus, nós amamos a Jesus. Ele chama pela voz e nós conhecemos a voz do bom pastor. E se nós amamos Ele, a palavra de Deus nos fala que aqueles que amam o Senhor têm coisas maravilhosas sendo preparadas. Coisas que jamais ouviu um coração sentiu. Coisas magníficas Deus tem preparado para ovelhas do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Aqui naquela época onde Davi ele era pastor, lá naquele local era um local deserto, era um local de água difícil. E aqui ele faz, deitar-me faz em verdes pastos. O que quer dizer? Que a esperança que o Senhor traz mantenência para o seu povo, que o Senhor traz bênção para o seu povo. Não importa o local onde a gente esteja, mas Deus ele vai proporcionar coisas maravilhosas para nós. Como fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas. Deus ele tem águas tranquilas para nós. Ali, quando Jesus ele encarou aquela tempestade, quando Jesus ele estava ali no barco, dormindo em meio à tempestade, os seus discípulos estavam apavorados. Mas eles faltou fé, entender que Jesus estava ali naquele barco. Às vezes passamos por tempestade, mas temos que lembrar que Jesus está no nosso barco. E Jesus ali acordou e mandou o vento se acalmar, mandou o vento cessar, mandou o mar se acalmar e tudo ficou calmo. Seus discípulos falaram: quem é este? E até o mar e o vento lhe obedecem. Este é Jesus, este é o bom pastor. Então ele traz águas tranquilas. Se nós seguirmos ao Senhor, nós não vamos passar por águas turbulências com medo. Podemos até passar por algumas ondas, mas Deus vai mandar as águas se acalmar. Refrigério a minha alma. Quando nós estamos com o Senhor, a nossa alma ela é refrigerada. A nossa alma ela não fica noites e noites em claro, perturbada. Ela não fica dias e dias temerosos, mas ela é uma alma que ao me deitar logo pega no sono, porque eu sei que só tu, Senhor, estás comigo. Quando nós temos Deus em nosso coração, a nossa alma nós deitamos e temos o sono tranquilo. Pode ter alguma vez que possamos virar a noite, às vezes preocupar com algum problema, mas quando oramos ao Senhor, Ele traz paz, Ele traz refrigério para a alma. Ele guia-me pelas varedas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor Ele nos guia pela justiça, que até me pede. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, quando nós andamos com o Senhor, nós procuramos andar com justiça. Nós largamos fora a mentira. Às vezes, quando a gente mente, sente remorso, vontade logo de pedir perdão a Deus, porque sabemos que nós faltamos com a justiça. Nós faltamos com a justiça e demos brecha para a justiça. Mas quando nós andamos com Jesus sendo nosso pastor, nós andamos com a verdade. Nós andamos com integridade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo ele é lido até em leitos de hospital. Esse salmo ele é lido em cerimônias públicas. Esse salmo ele é lido em festas. Esse salmo ele é bastante conhecido. Ele traz uma mensagem para todos os momentos. E aqui fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então o salmista ele não temia a morte de maneira nenhuma. E Davi, ele era um enorme guerreiro. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem sanguinário.
Porque antes dele ser rei, ele era um soldado de Israel. Um soldado a qual ele ficou bastante conhecido antes de ser rei, quando matou o gigante Golias. Ele era um homem seminário. Ali o exército de Israel estava com medo de um grande homem. Mas Davi, ele não teve medo. Ele diz: olha, eu venho lutar em nome do Senhor. Eu não venho com espada, mas eu venho lutar em nome do Senhor. Ele não ficou com medo do tamanho do gigante. E ele era, naquela época, considerado pequeno, inferior. E talvez ali no meio do exército de Israel tinha homens fortes, homens valentes, homens de muitas batalhas. Mas ficaram com medo do gigante. Então o tamanho não importa. O importante é a fé. A fé de Davi foi maior do que aqueles homens. Do que aqueles homens que estavam no exército poderoso. Então Davi, ali apenas com uma pedra e a fé no Senhor, derrubou aquele gigante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então o princípio do crente é temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes sentimos medo, mas tem que ser realidade. Nosso temor principal tem que ser de Deus. Não vou fazer isso e isso, porque Deus está vindo. Se nós agíssemos sempre assim, tementes ao Senhor, com certeza nós vamos granjear mais e mais bênçãos. Mas se nós fazemos algo de errado, não temendo ao Senhor, nem se preocupando com as consequências, iremos trazer maldição para nós. Porque a desobediência traz a disciplina do Senhor, que é bênção. Mas com pessoas que praticam tanto o erro, que perde-se o remorso para se tornar algo normal e afasta-se de Deus. Muitas pessoas pensam que é impossível se afastar de Deus, mas a Bíblia dá relatos de várias e várias pessoas que se afastaram de Deus. O próprio rei, antes de Davi, o rei Saul, deixou de fazer a vontade de Deus, se afastou de Deus, e Deus colocou Davi no seu lugar, provando que ninguém é substituído. Deus, ele substitui, não está dando certo, não quer mais, Deus levanta o outro. Assim a obra de Deus, ninguém é substituído. A obra de Deus, ela é universal, ela se espalha. A obra de Deus, ela é verdadeira. Jesus, ele é o bom pastor e o Evangelho, ele é pregado no mundo todo. Se nós estamos aqui, nós temos uma irmandade espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo, com o mesmo propósito que a gente. Mesmo que no meio tem o joio e o trigo, juntos, mas é o Senhor que vai separar. Porque sempre o joio e o trigo são parecidos, mas Deus conhece. Deus conhece as igrejas verdadeiras, Deus conhece as igrejas falsas. As igrejas falsas são aquelas que não seguem a Cristo, e as igrejas verdadeiras são aquelas que seguem o bom pastor. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus, ele está conosco. Deus, ele está com a igreja planetária da salvação de Deus. Temos recentemente um testemunho. A gente iniciou no meio da rua e as portas, ao ver o humano, estavam fechadas para alugar o templo. Mas Deus, no momento certo, nos mostrou, nos colocou no local certo. Então, é só fazer aqui, crer, porque tu estás comigo. É só nós crer que o Senhor está conosco. Essa palavra gera fé em nosso coração, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, porque tu estás comigo. Então, se o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Não precisamos ter vergonha do Evangelho de Cristo, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Porque tu, Senhor, estás comigo, não precisamos ter medo do inimigo. Se por acaso chegar um endemoniado aí, a gente repreende em nome de Jesus, não precisa ninguém ficar com medo. Se por acaso chegar um gigante aí, Golias, querendo destruir a obra de Deus, não precisamos ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está conosco. O Senhor, ele é o nosso refúgio. Então não precisamos temer a nada. Precisamos só confiar em Deus e saber que Ele está conosco. Precisamos entender que Deus está conosco.
Aí nós vamos andar como Davi andou. Vamos andar sem temor. Vamos ser mais fortes, porque às vezes o medo ele aprisiona. O medo impede de prosseguir para o alvo. Porque deixamos de fazer determinadas coisas por medo. O medo ele aprisiona. O medo ele não deixa evoluir. Então, quando nós temos coragem de fazermos a obra de Deus, as coisas fluem. Quando nós nos dedicarmos a evangelizar, quando nós nos dedicarmos a orar ao Senhor Deus, pedir por almas, quando nós pedir ao Senhor para ter amor por almas perdidas, o que está faltando aqui em nós é ter amor pelas almas perdidas. Por que é que nós vamos evangelizar? Por que é que nós vamos orar? Porque nós temos amor pelas almas perdidas. Nós não estamos preocupados com números, mas sim com pessoas que queiram ter o arrependimento. Mas para isso, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. Eis-me aqui, Senhor, envia só o Carlos Henrique. Não, tem que ser todos nós. Nós temos que largar fora todo medo e pregar a palavra de Deus. Temos que ter esse amor em nosso coração. Amor pelas almas perdidas. Temos que semear esse amor. Nós não vamos fazer acampamento, mas eu quero tirar 3 dias a igreja aqui, para nós fazer um avivamento espiritual. Segunda, terça e quarta, 3 dias nós cantávamos 3 louvores, uma reflexão, nós orarmos ao Senhor, falar com Deus, clamar ao Senhor Deus, tirar esse momento de fortalecer a nossa fé, de entregar as nossas orações ao Senhor com mais fé, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque preparares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha alma, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por outros dias. Aqui é a casa do Senhor, e aqui é onde nós vamos aprender a palavra, é onde nós vamos desenvolver, é onde nós vamos plantar para colher frutos, em nome de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe a igreja do Senhor. Irmão,